Boa noite. Pati, cadê tu? Aguardando você entrar na nossa sala, dar o ar da graça, minha amiga, porque você já virou parceira aqui do Saber Saúde. Cadê tu, Pati? Me aceita aí, vai. Entra conosco aqui na sala. Então, gente, já chamei, amiga, já chamei. Curas naturais, ó. Tô aguardando você aqui aparecer. Vou tentar de novo. Ela tá desesperada, gente. Chama eu! Eu já chamei você, amiga. Eu já te chamei. Tá aí, de novo. Aí, ó, aí, ó. Ó, nós loira outra vez aqui. Uau, esse cabelo tá show, amiga. Espetáculo, muito bem. Preso num rolinho, não resolva. Nossa, eu vou uma hora fazer uns negócios desses pra parecer diferente aqui, Saber Saúde. Amiga, mais uma vez, seja bem-vinda, nossa parceira do Saber Saúde. Que legal! Bem-vindos aí a todos, amo muito tudo isso, adoro. Olha, eu esqueci de colocar o post do Facebook no ar, peraí, pronto, pus. E hoje nós vamos falar sobre óleos, né? Que legal! Olha, a gente teve uma semana emocionante, Paty. Segunda-feira eu dei uma introdução pequena, falando da visão da fisioterapia, a correlação, né, do corpo com os olhos, mas na visão da fisioterapia. Então foi de baixo para riba, né? E aí, na quarta-feira, veio o Ricardo Yamazaki, que é um optometrista fantástico, ele tem um trabalho... Gente boa demais! Demais. Ele fala sobre os sticks e o Kenkobil, ele tem um trabalho exclusivo desenvolvido por ele, né? Ele é acupunturista também. E ele apareceu pra gente falando agora o contrário. Aí ele foi falar da relação dos olhos com o corpo, né? A gente veio de baixo para cima, ele veio de cima para baixo. E aí você tem que fechar essa semana, minha amiga, com chave de ouro, porque tem muita coisa ainda pra gente falar. Muita coisa, tem o lado emocional, tem as ervas medicinais, as vitaminas, os alimentos, é muita coisa. Eita, amiga, que o negócio vai ficar bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, Paty, eu achei muito interessante esse tema que você escolheu, seus olhos dizem tudo o que o seu corpo sofre. Menina, quando eu li esse tema, o negócio chega veio fundo, eu falei, rapaz, acho que não promete. Dá até uma mexidinha. É fundo isso, viu? Eu acho que gerou curiosidade aí, porque a minha gerou. Dá para você explicar por que você escolheu esse tema, Paty? Sabe por quê? Quando a gente tem um problema, o que a gente faz? Exame, não é assim? Sim. Então, só que existe uma parte das terapias naturais em que a gente enxerga o teu passado, o que aconteceu na tua vida de traumas emocionais, traumas físicos, está tudo marcado nos olhos. O que está acontecendo hoje com o seu organismo, com as suas emoções e os seus traumas, e o que essa predisposição, e já está acontecendo, vai acontecer daqui a pouco. Chama iridologia, que é o estudo da íris. Sim. Então, seus olhos entregam tudo. Aí, a turma do Curas Naturais fala, Paty, por que você não dá aula específica de iridologia? Porque, primeiro, você precisa ter lupa especial, tudo isso, então fica mais difícil. Então, o que a gente ensina lá no processo do método NIT para você identificar tudo que a pessoa tem? A expressão facial, as manchas no rosto, inclusive a parte branca, a parte dos olhos. Se você é treinado para olhar nos olhos do seu paciente e entender o que está acontecendo com ele. Então, se a pálpebra é assim, se a pálpebra é baixa, se aqui tem olheira, se não tem. Que nós vamos falar sobre isso. Ah, você não me escapa hoje, Paty. Olha, eu preparei aqui uma lista de perguntas que hoje o negócio vai ser bom. Vamos. Legal, Paty, você tá com o curso aberto do Curas Naturais, é isso? Fala Pois é. Gente, tem centenas já de
de alunos, gente perguntando o que está acontecendo, gente se inscrevendo. Então, a gente abriu as turmas. Não é sempre, porque o que acontece? A gente tem o Curas Naturais e tem a Psicanálise Quântica. Então, a gente reveza, né, para abrir turmas. E nós temos turmas agora. E exatamente por conta dessa situação atual do mundo, e as pessoas precisam estudar, e as pessoas precisam de terapeutas naturopatas. Eu e a Tatiana fizemos uma proposta, assim, indecente. Que é o quê? A gente deu 7 bônus diferentes para as pessoas, que eram aulas mesmo fora, né? Fora o curso, colocamos dentro do curso que entra anatomia oriental, anatomia e fisiologia física, porque muito terapeuta trabalha muito com aquele ritual meio que do curandeiro, né? Cada erva serve para isso, para aquilo, mas não sabe exatamente, profundamente, o que cada órgão promove de doença no corpo. E dentro disso, então, entra a fisiologia, a anatomia, entra até essa expressão linguagem dentro da anamnese que eu e a Tatiana desenvolvemos profundamente através da emoção da pessoa, através dos sintomas que ela representam. A gente consegue avaliar muito além do que o exame clínico, do que o exame médico, do que o exame laboratorial. Sim. A gente consegue identificar muito mais doenças e predisposições através disso. E além disso, no curso tem floral, alimentação funcional, ervas medicinais, vitaminas, minerais que entra o ortomolecular. A gente ensina o paciente a começar um consultório, que as pessoas não têm aquele receio do tipo assim, ai, Patrícia, mesmo investimento. Calma aí. Mas as pessoas não têm aquela coisa assim, ai, Patrícia, como que eu vou começar um consultório? Existe o curso lá dentro de bônus, como você vai começar do R$0 a R$12.000 de ganho como terapeuta, né? Como você tem a prosperidade financeira lá dentro. Então, assim, vai lá. Completo, né? É completo. É você não saber o que fazer e você ir fazer. E você ser o terapeuta. E assim, em questão de valores, a gente fez para o pessoal para a gente formar mais e mais terapeutas para a gente ajudar esse mundão e ninguém ficar doente. Então, não é só para terapeuta, é para gente que não quer ser terapeuta, mas quer ter uma saúde 0 bala, tá? Show, amiga, show. Vai lá no perfil, tem o link no perfil e vai lá ver a proposta. Que é assim, nunca fizemos isso. Manda ver. Perfeito. Gente, então, o curso é online, Paty? Estão perguntando, é online? Online. Esse curso é totalmente online. E detalhe, a gente, para os primeiros que se inscrevem, né? Qualquer pergunta que você fizer, a gente tem certificado. Pode abrir consultório. Tem certificado e pode trabalhar com naturopatia. Então, onde você encontra? Lá no perfil do @Curas Naturais do Instituto Eleve. Lá tem o link de inscrição, tá? Você vai lá, olha a proposta, tem mais de... Olha, o valor do curso... Vai escrever o link aí. Perfeito. @Curas Naturais Instituto Eleve. Gente, tanto para quem quer ser terapeuta, para quem já é terapeuta e para quem não quer ser terapeuta, mas quer ter uma saúde blindada, de ferro, não precisar de hospital e médico, ó, beijo. É assim. E vamos lá. Show. Vamos lá então, Paty, nós estamos com a nossa Semana da Saúde dos Olhos. Temos muitas perguntas interessantes para fazer para você, que eu tenho certeza que vai enriquecer o nosso conhecimento hoje. Paty, eu tenho uma coisa que é minha, que eu tinha muita curiosidade de perguntar para alguém, eu acho que eu vou passar a bola para você. Eu tenho muita mania de coçar os olhos, meus olhos coçam pra caramba. E eu não sei a razão disso, ninguém me explica. Eu queria saber se você vai resolver o problema hoje. Perfeito. Então, vamos lá. Todo o nosso corpo, quando a gente recebe certos alimentos, o primeiro local que eles vão identificar como venenoso é na hora do filtro, o fígado. O nosso fígado, quando ele recebe um alimento alergênico, alerta, onde ele vai agir primeiro? Te dá sede. Porque ele precisa diluir aquele elemento que para você é alérgico. 2, ele te coça os olhos.
Então, assim, você tem que averiguar o que está te dando alergia. Tanto que pela boca, pelo nariz. Por que todo mundo fica lá? Rinite. Também. É isso. E aí, o que eu posso fazer, o que eu posso tomar, Paty, para que eu possa melhorar, pelo menos, ou resolver esse meu problema chatíssimo? Que eu acho que não sou só eu, acho que tem muita gente que passa por esse processo. Existe alguma coisa dentro da naturopatia? Sim, existe. Precisa ajudar o seu fígado a fazer o filtro. Porque se o fígado não faz o filtro, ele joga para o rim. Aí a gente cria olheira escura embaixo dos olhos. Mas a gente vai chegar até lá. Tá. Aqui é a custo de bastante, como é que é o nome? Corretivo. Te entendo. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Ajudar o seu fígado. Mas o que eu faço nos olhos? Nos olhos é apenas um sintoma do que está acontecendo lá dentro. Automaticamente ele vai parar de coçar. Então, você precisa... Você está falando que o dela coça e ela tem dificuldade, inclusive, de enxergar. Mas vamos falar da degeneração macular. Por que isso acontece? Tá? Ok. Então, é isso. Então, assim, a primeira planta que a gente usa muito, 2 elementos básicos. Dente de leão, fazer chá de dente de leão todo dia por um bom tempo. 1 xícara, já dá um sucesso no seu organismo. E cúrcuma. Cúrcuma é ótimo. Vai lá, pega um limão, espreme, coloca na água, põe uma colherzinha de café de cúrcuma todos os dias. Gente, não tem visão que não melhore. Nós estamos falando de um processo de ajudar o seu fígado a trabalhar. E aí a coceira... Super dica, Paty. Muito bom. E essa questão de irritação na claridade, tem gente que tem essa sensibilidade, essa irritação por conta de claridade. Isso tem alguma justificativa, Paty? Tem alguma razão para isso? Tem. A sensibilidade à luz, né, natural, né, mas a gente tem sensibilidade até essa luz comum, né? A gente tem que entender que, assim, a luz natural, ela serve como um alimento da nossa pupila e da nossa íris. Então, as pessoas têm mania assim, tenho sensibilidade, uso óculos escuro. Então, a pupila e a íris ficam mais fracas. Então, a gente tem que, sim, a gente precisa urgentemente começar a exercitar os olhos para a gente receber essa luz, tá? Então, assim, mas Patrícia, por que disso? Começa com o fígado também. Lembra de uma coisa, olhos, fígado. Tem o baço e pâncreas? Tem o rim? Mas vamos focar numa coisa assim mais prática. Trata do teu fígado, que 80% vai embora. Tem algum recado aí especial do Luiz? Tem gente perguntando aqui, a Luísa Alcântara, ela está perguntando se a catarata é o mau funcionamento do fígado, sabe dizer, Paty? Não exatamente, tem outras questões. A catarata, depois a gente pode falar, é algo mais extenso. Quando eu falar da parte emocional, você vai entender por que você desenvolveu catarata. Tá. A parte física a gente vai deixar para o Ricardo. Isso que você está falando, na verdade, está casando exatamente com as informações que foram passadas na semana. Porque, na verdade, eu comecei na segunda-feira falando de um método chamado Self-Healing. Esse método, ele fala exatamente a questão da claridade, que nós precisamos nos adaptar à claridade do sol, coisa que a gente vem perdendo ao longo do tempo, né? E o Ricardo também falou da questão entre a relação do fígado com os olhos. Então, tá fechando nisso. Quando sentimos ardência nos olhos, qual que é a causa? Isso é pergunta da Manuel. Se envolve também na intoxicação do fígado. Ele está trabalhando tanto, que ele não está conseguindo administrar a toxina, então ele demonstra nos olhos que o problema está grande. Só que eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. É o seguinte, o fígado, qual é o horário do fígado funcionar? Um dos maiores problemas é que as pessoas jantam muito tarde e dormem muito mal.
Para o fígado funcionar bem, para o fígado funcionar bem, a gente precisa dormir às 11 horas da noite, porque ele funciona das 11 às 3. A gente coloca fígado barra vesícula porque entra essa divisão dos horários. 11 e 3 horas da manhã. Se você não dormir num relaxamento, numa recuperação do seu fígado, esse horário, carinha, vai dar ruim. Se você come muito tarde, a sua digestão fica lá em um bolo, né? Gente, nem saiu do estômago direito. Vamos lá para a aula vamos falar do corpo humano. Não saiu do seu estômago direito, não metabolizou direito no fígado, automaticamente ele vai, ao invés dele fazer a recuperação dele das 11 às 3 horas da manhã, o que vai acontecer? Dia seguinte você está destruído. E muita gente acorda destruído depois. É só perceber, você acorda destruído depois que você come muito tarde. Sim, sem dúvida. Então, e tem gente que fala, eu acordo já coçando os olhos e lacrimejando. É isso, o seu fígado não está conseguindo fazer o processo de recuperação das 11 às 3. Entendeu? Sim. Foi a pergunta do Laertes. O Laertes é meu companheiro já. Ele coloca o Manuel Laertes, eu li Manuel, eu não li o Laertes. Mas é um amigão, é parceiro da gente. E foi ele que fez essa pergunta. Aí alguém colocou, eu não tenho mais vesícula, danou-se. Temos um problema. Lá no curso Curas Naturais, a gente ensina a tirar pedra do fígado. Que é dificílimo. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Olha, comecei a perder a visão. O que pode ser, Paty? Bom, aí nós temos um problemão. A perda da visão, ela começa pela degeneração macular. Isso a idade já vai começar a acontecer, tá? Então, quando a gente começa a ver as letras distorcidas, já são os primeiros sintomas. Não consigo, sabe? Você tá lendo e as coisas começam a embaralhar. É o primeiro sintoma da perda da visão, né? E isso, primeiro, a idade. Mas o que a pessoa precisa? Não adianta falar, é uma questão de idade, é uma questão do fígado também. Fígado, vesícula, né? A gente precisa de luteína e zeaxantina, que são suplementos. Nossa, Patrícia, onde eu acho isso? Eu nunca ouvi falar nisso, né? Isso daí é aula de horto, que a gente chama. Então, assim, vamos ser mais práticos no dia a dia. O que a gente precisa? Quais são essas vitaminas? Ômega 3, que a gente encontra, que é o óleo de peixe, o ômega 3. O ômega 3, a gente vê a zeaxantina e a luteína nas gemas dos ovos. Então, 3 ovos ao dia, principalmente na gema, né? Não é tanto o ovo, mas a gema em si é importantíssimo. E, gente, tratar o seu fígado. Existem vitaminas? Claro que existe. A E, a C, tudo que é antioxidante, que retarda a morte celular, é importantíssimo. Claro, com certeza, sem dúvida. Tem gente perguntando se a olheira tem a ver com o fígado. Falando de olheira, Paty, você pode dar uma explicação para a gente do que é a olheira? Tem a ver com o fígado, como alguém perguntou aí? Totalmente, com o fígado e com o rim, tá? Então, vamos começar pela olheira clara. Sabe aquelas pessoas que parecem que tem uma mancha clara? Sabe o Trump? Tem diferença, Paty, de olheira? Claro que tem. Vocês viram já o Trump, né, dando as entrevistas, e ele tem essa parte do olho branca. Não tô falando que é vitiligo, gente. Dá pra ver que aquelas pessoas que têm e a pele sobrando branco já é um problemaço, né, do baço, que a gente coloca, né, baço pâncreas, baço barra pâncreas, né, que na medicina oriental a gente trata de uma forma fígado, vesícula, baço, pâncreas, entendeu? Então, assim, são órgãos diferentes, mas complementares. Então, assim, a partir do momento que começa a ficar branco essa região dos olhos, é problema de baço, pâncreas. E a gente vê muito aquelas pessoas que vão tendo gordurinhas, em geral, é um desequilíbrio do fígado, as gordurinhas, né? Só que, assim, essa região, rim, quando a gente também tem problema de baço pâncreas, essa região cai. Essa região rim
essa região com olheira, fígado, tá? A região branca, pâncreas. O vitiligo, uma vez me perguntaram assim, Paty, mas não é um vitiligo? Não, o vitiligo é um problemão do pâncreas, porque a pigmentação do nosso corpo, ela tem tudo a ver na fabricação ali dentro do fígado, tá bom? Ah, legal. Muito bom. E por quê? Por quê? Porque o fígado não desintoxicou da forma correta, não metabolizou o que tinha que metabolizar, o rim não dá conta também de fazer o outro filtro, enfim, aí a gente fica cheio de olheira. As olheiras escuras, então, tem essa explicação do fígado. Seria isso? Sim, mas tem a ver também com o peso do rim. Tá. E essas bolsas, Paty, que ficam embaixo dos olhos? A minha mãe tem essas bolsas embaixo dos olhos. Eu já vi muita gente com isso. Tem alguma explicação? Baixo pâncreas também? Ah, entendi. E tem alguma coisa que a gente possa usar, tomar, que possa melhorar esse processo? Sim. Primeiro a gente precisa fazer um processo de desintoxicação bem feita. Vamos parar com aquela malandragem do tipo, faço 2 dias, 3 dias, tô com preguiça, na quarta não quero nem ver na minha frente. Se você fizer um bom processo de desintoxicação, gente, o fígado tem mais de 300 funções. Se você foca no seu fígado, tudo começa a... E ele é ligado para cima, é ligado para o lado, é ligado para baixo. O fígado é um coraçãozão do corpo, tá? E por isso que ele é o órgão que se regenera. Mas o bichinho trabalha. E a gente força o bichinho a trabalhar. Então, assim, é aquilo. A cúrcuma, alcachofra, dente de leão. Bardana vai ajudar com que, além de toxinas serem metabolizadas de uma forma melhor, ela é depurativa. Então, ela também vai fazer com que o rim dê uma dividida nesse trabalho, né? Se ele não dá conta, o rim dá conta e a gente desintoxica o nosso corpo, né? Então, assim, uma coisa que eu queria voltar antes que eu me esqueça, né? Essa questão da gordura do fígado, tem gente que fala assim, eu fiz exame e não tem gordura do fígado, mas tem todos os sintomas. Gente, muitas vezes, os exames clínicos, tem gente que morre de câncer e descobre na autópsia, e exame nenhum apareceu. Você já deve ter ouvido falar nisso na faculdade, até na faculdade, né, Josi? Então, assim, gente, não vamos esperar um exame clínico te dar resposta se o seu corpo está gritando, entendeu? O seu corpo está pedindo socorro, seus olhos coçam, você tem olheira, você tem bolsa, você tem outros sintomas, você tem tontura, a tontura vem do fígado, a vertigem vem do fígado. Já viu bêbado que consegue ficar em pé? Entendeu? Porque tem gente que fica bêbada, nunca bebeu e anda parecendo que vai batendo no lado todo, não consegue nem levantar, que dá tontura. Aí fala, é o labirinto que tá ligado com o fígado, tá? Então a visão é diferente. Aí, Sá, se dá para eu falar sobre a questão de como a gente ajuda a esse microsistema da própria olheira e melhorar a visão. Gente, o chá verde, além dele ajudar o fígado, ele é antirradical livre, tá? Então, ele também evita o glaucoma e a degeneração macular e ajuda na catarata. Alguém perguntou de catarata? Então, entra o chá verde. Eu queria voltar nisso. Que também vai ajudar na digestão e no fígado. O amamelis, ele faz a microcirculação dessa região a oxigenar melhor. Então, também ajuda, tá bom? Olhos lacrimejando, Paty. Alguma razão? É a mesma coisa, fígado. Também. É aquilo que eu expliquei, né? Das 11 da noite às 3 da madrugada é o horário que funciona. O que a gente deve fazer para o nosso fígado, muitas pessoas falam assim, mas eu não como muita gordura, eu não bebo bebida alcoólica. Um dos maiores vilões do fígado é o carboidrato. Quem disse que é gordura? É a mistura da gordura com o açúcar. Então, você tem que fazer, assim, a última alimentação, na verdade, seria mais embasada.
menos raízes, mais legumes e proteína. Entendeu? Durante a noite, né? À noite. Carboidrato, nem. Certo. Entendeu? Cláudio Jane perguntou sobre dupla visão. Tem a ver bom, existem várias questões dos olhos. A base que você tem que entender é fígado. Vamos lá, por que o diabético perde visão? É o baço e pâncreas, certo? Mau funcionamento do baço e pâncreas. Inflamações celulares por conta do fígado também. Sim. E o açúcar? Açúcar entra, carboidrato, né? E você para de ingerir tanta toxina de açúcar, carboidrato, embutidos, a caminhaca toda, você consegue ter uma visão melhor, né? Tem casos que, Patrícia, é irreversível. Gente, dá uma melhora muito boa. Total, irreversível, depende do caso. Não adianta você chegar num caso terminal dentro do consultório de um naturopata. Sim, claro. Então, é isso. Então, assim, a vitamina A, vitamina E, mirtilo. O mirtilo, ele melhora a visão noturna e ajuda a regenerar a retina. Mirtilo, aquela frutinha pequenininha, sim, umas 10 daquela, sucesso, todos os dias para visão. Tá? 10 frutinhas. Ela sequinha, né? Sim. Paty, e você que fez um comentário aí no começo da nossa live falando da questão emocional relacionado a essa interferência da saúde dos olhos, né? O que você pode nos falar sobre isso? Pálpebra tremendo, gente, geralmente é fadiga, né, Paty? Tem estresse. O que você pode falar? Pálpebra tremendo. É a fadiga, estresse. Quando você está muito nervoso, ou é aqui, ou é aqui, né? Então, o que você pode, então, falar para a gente a respeito dos fatores emocionais correlacionados com esses processos da visão? A gente agora vem a taca. Gente, prepara que agora vem... Assim, né? Vambora, dá a cara para bater. Eu pergunto mesmo, já sei que ela vai soltar os cachorros aí, vambora. Isso serve para todo mundo. Quebra a culpa. Vim para falar. Então, assim, isso serve para todo mundo. Uma vez uma pessoa falou assim, você fala assim dos seus pacientes? Eu falo um pouquinho pior, porque ele me paga ainda para ir. É que você está se controlando, né? Eu tô me controlando. Patrícia, você é brava? Não, eu sou super calma, eu sou enérgica. Então, assim, porque tem gente que não atende Tem terapeuta que é a flor, tem terapeuta que é chicote. Eu sou a flor e o chicote. Então, é assim, ó. Vamos pensar Vocês vão refletir. Quando a vida me pressiona diante de uma situação que eu não sei lidar e vai contra as minhas verdades, eu perco a minha visão. Vou repetir. Isso é tema de aula, que todo mundo fala, aceita Quando a vida me pressiona... Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Quando a vida me pressiona diante de algo que eu não sei lidar e vai contra as minhas verdades, eu começo a destruir a minha visão, porque eu não quero ver. Eu não quero ver, eu não aceito ver, eu me faço de besta na situação, me faço infantil diante da situação, todo mundo te fala, todo mundo te avisa e você... E aí você começa a perder a visão. Aí você começa a ter problemas de visão. Aí começa a ter o descolamento, porque você está... Vamos falar assim, você está se distanciando da sua essência. Porque você sabe no fundo que é verdade, mas você se faz de idiota, não tem outra palavra. Você se faz de mongo diante da situação e você finge que aquilo não existe. E aquilo está matando a sua vida. Então você perde a visão porque você não quer ver a realidade.
Patrícia, essa alergia dos olhos tem a ver com isso? É um início de que a gente não quer ver a situação, alguma situação, qual situação? Não sei, cada um tem que analisar do seu fato. Então, assim, e perder a essência te leva à cegueira, não é? Existem vários provérbios sobre o ver. Os olhos, gente, é a janela da alma. Se você não enxerga a verdade, você perde a essência do seu eu, de quem é você. E aí você vai fazendo personagens para lidar com aquilo e vai cada vez mais se distanciando. Quando você vê, você fala, gente, que sou eu mesmo? O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus! Então, assim, o que a gente precisa fazer, né? Aceita a verdade sem ter medo do que vem por trás das verdades. A gente vê muita criança criando verdade, então a gente tem que crescer. A gente se põe em situações muito infantis, para a gente não ver a realidade. A gente perde a visão mesmo. Então, é só vocês prestarem atenção. De hoje em dia, Patrícia, eu vou começar a ver a vida diferente. O que é obscuro e eu não quero ver? O que é um elefante branco dentro da minha sala e eu passo de ladinho por ele e finjo que ele nem tá ali, me faz de besta, né? Então, assim, a gente tem que encarar os fantasmas, porque assim, a gente cria fantasmas de possibilidades. Ah, não, se eu falar isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso e resolver o problema com aquela pessoa, vai acontecer isso. Gente, isso é tudo fantasma. Sim. Então, assim, se você não tira esses fantasmas de possibilidades, é tudo e se. Gente, vamos crescer, a gente precisa crescer, encara o problema, né? Às vezes a Sayuri já deve ter me visto falando com alguém, ou falando até com ela, do tipo assim, você tá vendo que a pessoa tá se enganando, ela fala assim, não, é por causa disso, estilo. E eu lá e chegar e falar assim, não, querido, olha por esse ângulo. Veja se não é por causa disso. Eu não chego na pessoa e falo assim, é por conta disso. A vida dela, ela que tem que saber. Mas eu vou lá e falo para ela, olha esse patamar, a pessoa. Será? Mas será? Ó, vem pra vida. De novo, eu vou te responder. Olha o que aconteceu. Pum, 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 pum. Olha essa vertente, olha essa. Olha o que você está querendo enxergar. E não o que é. Aí a pessoa... entendeu? E é assim. Patrícia, você nunca passou por isso? Porra, como eu já passei, como eu já quis me enganar, gente. Incrível como a gente quer se enganar, mas chega um momento que não adianta mais, porque esses fantasmas te tiram da tua essência, você vai criando personagens e você vai ficando cego, com vários inflamações, tudo. Problema de conseguir enxergar a realidade e o sol que tem a sensibilidade, tem um monte de fator aí, tá? Então, assim, o que a gente precisa? Se descortinar, tira as cortinas, tira, né? Colocar a realidade na frente e pedir, vida, me traz todas as verdades. Eu vou saber lidar com ela. Gente, quando você fala essa frase, você toma cuidado, porque vem. E vem. Então, você precisa olhar de frente, tá? Adianta tomar vitamina? Adianta tomar mineral? Tudo ajuda. Tudo com certeza ajuda. Gente, eu sou naturopata, mas se eu não mostro para o meu aluno que aquele paciente dele, quando ele vem me tirar uma dúvida, Patrícia, eu tô com dúvida de tal paciente, eu não tô sabendo chegar no ponto. Dá essa paulada no seu paciente verbal. Mostra para ele que você vai conseguir te mostrar. Perguntaram de perder a visão periférica. É exatamente isso. A gente olhar só pela visão. Sabe assim? Eu não vou olhar para aquilo. Eu fico olhando só de ladinho. Aí passa reto do problema. Na verdade, eu ensinei na segunda-feira um exercício, Silvinha. Foi a Silvinha que perguntou, né? Não sei. Como você... Acho que foi a Silvinha. Como você ativar essa visão periférica. A gente tá lá no YouTube. Volta lá para você ver. É importante também de fazer um trabalho físico, mas isso que a Paty está falando, gente, vale a pena refletir, vale a pena entrar em contato com o seu eu,
olhar para dentro, ver o que está pegando, porque a gente sabe que tudo que se reflete no corpo, ele vem de processos emocionais. O Ricardo falou isso na quarta-feira, e foi a sobrinha, né, Silvinha, que te perguntou que está passando por esse problema. Pois é. Então, conversa com ela, mostra essa live para ela, não sei. Mas a gente tem que olhar para dentro, a gente precisa encarar a realidade. Hoje, todos os profissionais da área da saúde que estão mais antenados, todo mundo, inclusive médicos, sabem que os processos físicos, as dores, as degenerações, não importa o que seja, as fraturas, os acidentes, tudo vem de processos emocionais. Dói, gente. Eu vou dizer para vocês que dói, não é fácil, não. Eu me surpreendi bastante quando eu tive uma fratura no meu tornozelo, que chegou um amigo em casa do tipo Patrícia, que me deu uma lapada na cara e falou: filha, presta atenção e vai ver o que significa fratura de tornozelo esquerdo. Ainda é assim, o negócio é assim, fratura de tornozelo esquerdo. E quando eu fui ler sobre o assunto, meu Deus do céu, desabei a chorar. Falei, nossa, é tudo que eu estou vivendo. E você acha que aquilo é um acidente. Não é um acidente, é um acontecimento que você provocou por alguma razão emocional. Então, vale a pena prestar atenção no que a Patrícia está falando. Eu falo sempre, Paty, conhecimento liberta, conhecimento é vida. Se a gente aprender a ouvir, se a gente buscar o conhecimento, se a gente for atrás de estudar, a vida da gente começa a ser bastante diferente. Tudo muda. E parar de se enganar, né? Porque a gente quer uma pílula mágica, né? Todo mundo quer. Patrícia, dá uma pílula mágica. Eu falo, é mesmo? Nasce de novo. Mesmo assim não vai dar jeito. Então, assim, nem outra família. Olha, aceita que dói mesmo. Menos. É a família que você escolheu, é a família que era para você vir, para você aprender, os filhos que você tem, o pai e a mãe que você tem, o marido que você tem. Foi escolha sua? Foi. Você que atraiu porque você tá precisando aprender. Então, para de fugir da realidade. Eu tive uma paciente que ela estava perdendo a visão e a mesma situação de um aluno que perguntou sobre essa perda de visão. Eu falei assim, pergunta para ela como que tá com o relacionamento com o marido dela. Mas dito e feito, parecia que era a mesma história. Era assim, eu não quero ver a situação. E ambos estavam desconfiando que o marido tinha um outro relacionamento à parte há anos. E não vou tocar nesse assunto, vou me fazer de morto. E ela foi perdendo a visão, mas numa velocidade gigante, assim, um ano. Por quê? Porque assim, a maior falha que nós temos é o medo de encarar a realidade. Sim. O problema não a gente, no fundo a gente sabe, porque a gente tem antena, né? A gente tem as nossas antenas que sabem de tudo. A diferença é que a gente finge que não sabe de nada. Fica lá, não sei de nada, não sei de nada. Então, assim, e o que acontece com esse medo de encarar a realidade? Gente, o pior de tudo, é só para fazer o fechamento para vocês entenderem como isso funciona na nossa vida. Quando a gente não encara a realidade, não resolve esse problema, a gente se distancia da nossa essência, de quem a gente é, porque a gente cria personagens se fazendo de bobo mesmo. Não quero olhar para essa situação. Não quero só olhar para a situação. Cria monstros para resolver a situação, vai lá, resolve, tá tudo certo. Mas o pior de tudo é o quê? Como a gente cria essas sub-realidades, esses fantasmas, o universo não nos reconhece. Nós não somos seres únicos. Cada um veio aqui para cumprir algo. Ninguém é igual a ninguém, pode ser parecido. Igual ninguém é ninguém. Quando você desencaixa da sua essência, porque você precisa fazer personagens, e a gente deixa de ficar alinhado. Então a gente fica meio assim, né? Vamos colocar ludicamente. A gente fica desalinhado. Então, o Criador não reconhece, você não consegue se conectar da forma correta, a conexão a gente sempre tem, a gente não consegue se conectar da forma correta e trava, a nossa vida trava. Eu não estou falando só da perda ocular. Além da perda de visão e todas as doenças consequentes, a nossa vida trava. Então, não acontece. As coisas demoram tanto para acontecer comigo. Eu sou tão azarado. O outro acontece comigo. Não. Para de ser
criança. Cresce. Criança que foge do problema e vai pedir para a mamãe colo. Para de ser criança. Ninguém vai resolver seu problema. Resolvam seus problemas. Abrem os olhos para a realidade. Vida que evolui e que segue. Pátia, a Isadora escreveu aqui, tão bonitinha ela. Eu nem sei como eu vim parar nessa live, e é tudo que eu precisava ouvir nesse momento. Muito obrigada. Bem-vinda, Isadora. Agora, aqui o negócio é sério, viu? Vou te falar, é para apanhar mesmo. Fico feliz que você tenha bem-vinda. Pati, surgiu 2 perguntas aqui que eu vou fazer para a gente finalizar. Sim. Alguém perguntou, eu não vou lembrar agora o nome, eu anotei aqui rapidamente. Olhos vermelhos, é alguém que tem um filho de 12 anos, que tem olhos vermelhos há 2 anos e não consegue resolver. Você tem alguma dica para essa mãezinha? Inflamações. Nada de leite e de glúten e derivados do leite. Sabe os embutidos? Linguiça, salsicha, presunto, salame. Quando o filtro não consegue dar conta, o que ele faz? Aquece o corpo e bota chama pro corpo. Aí fica vermelho. Toda vermelhidão. Ah, mas é só nos olhos. Não importa. O corpo joga pro lugar que mais se expressa. Cada parte do corpo tem um significado. Os olhos têm o seu significado, que eu acabei de falar, o sermão da montanha. Então, assim, pegou nos olhos a vermelhidão, poderia dar uma erisipela. E eu ia falar que a alimentação é a mesma. Cúrcuma, detox, limão em jejum, menos carboidrato, manda ver. Ok. A segunda pergunta, se eu não me engano, foi o Laertes que fez. Está perguntando se o mau funcionamento do baço pâncreas significa inflamação celular. Aí é com você. Também. O que acontece? Quando existe a gordura visceral, né? Aquela gordura que fica entre os órgãos e a nossa pança, vamos colocar assim. O que acontece? Essa gordura, ela inflama células. Gente, é que vocês nunca viram uma cena de autópsia, né? O cheiro que é a gordura é nojento. É de tanta inflamação no cobridão. Eu tenho uma amiga, uma colega de profissão que foi fazer um trabalho, uma dissecação para ver fáscias, né, nos Estados Unidos, e ela falou que ela pegou uma senhorinha muito magrinha, já era velhinha e bem magrinha, mas ela falou que a quantidade de gordura, mesmo ela sendo magrinha, que ela não conseguia dissecar, porque o instrumento escorregava da mão, era muita gordura. Eu ia falar isso, né? O pessoal acha que é porque é magro, não tem gordura. Gente, mito. É o local onde está essa gordura, né? É óbvio que vai falar, não, então não importa se eu estou gordinho ou magrinho. Não vem querer ser cego de novo, não. Né? Quer ficar cego? Continua com esse discurso aí. Gente, você está com sobrepeso. Uma vez falaram assim, Patrícia, é gordofóbica? Eu falei, jamais. Não tem nada a ver com gordinho. Mas a gente que... Tanto é que eu falo... gente, se você fizer uma desintoxicação, você emagrece fácil 8 quilos, assim, ó. Porque você se desintoxicou e tirou as inflamações. Ponto. Entendeu? Então, assim, é gorda, é magra, não importa. Tem uma aluna aqui que é magra, ela desinchou, teve uma clareza mental gigante, tá rolando por aí, teve uma clareza mental gigante, e ela falou incrível, que depois que ela foi vendo as aulas do método NIT, do Curas Naturais, enfim, aprendeu alimentação, tudo isso, ela falou assim, Patrícia, parece que eu saí de dentro da garrafa igual o Dini Eugênio. Dini Eugênio. Gente, a clareza mental de quando a gente está desintoxicado não é só físico, é mental, porque somos interligados. Corpo, mente e emoções. Quer saber muito mais? Vai lá no perfil do Curas Naturais, do Televe, e vai estudar, porque tem muita coisa para vocês aprenderem. Paty, última pergunta para a gente encerrar.
Alguém perguntou sobre ter sol frequentemente. Tem a ver com a baixa imunidade. Vamos fazer o link unindo. Tem a ver com a baixa imunidade. A baixa imunidade ela tem tudo a ver com o intestino, tem a ver com a questão intestinal. Ah, Patrícia, mas eu tenho diarreia e eu tenho problema intestinal? Tem nada a ver uma coisa com a outra. A disfunção intestinal. O intestino é responsável por... É um dos órgãos, mas é o mais responsável de distribuir vitaminas. Automaticamente aumentar o seu sistema imunológico. Se o seu intestino não está funcionando bem, tem a quantidade de fibra correta, a quantidade de água correta, os processos de imunidade caem muito. E o que acontece? Aí vem para o olho o problema do fígado, junto com a imunidade. Entendeu? Aí é uma união, o problema com a imunidade e o problema com o fígado. Show, Paty. Gente, olha, semana que vem nós vamos ter mais uma vez 3 lives, né? Na segunda-feira a gente vai ter uma live só comigo. Na quarta-feira eu estou aqui tentando falar com o Ricardo Yamazaki para ver se ele aceita o meu convite. Na sexta-feira já está confirmado com a Cila Pirajá. Ela é uma acupunturista fantástica, ela tem um trabalho incrível com os sticks. E ela vai falar, ela vai passar dicas para vocês de como usar os sticks. Eu acho que o Kenkobil também, para aumentar a imunidade. Os sticks eu tenho certeza, tá? Então, já confirmado, a Cila hoje eu já conversei com ela já fechou comigo. Na sexta-feira ela vai trazer dicas para vocês com relação ao uso dos sticks e como melhorar essa questão da imunidade. Como melhorar todo esse processo no seu corpo. Como a Patrícia fala, né? A gente precisa se alimentar bem. Eu falo para vocês, a gente precisa também dormir bem e a gente precisa ter o nosso nível energético mais saudável possível. Então, na segunda-feira nós vamos falar sobre esse assunto. Vai ser maravilhoso. Vocês vão ver como essa questão da energia interfere no nosso corpo, porque nós somos energia, nossas células funcionam por conta da energia que tem dentro delas, e todo esse processo energético é que faz a diferença da saúde e da doença. Então, na segunda-feira a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu espero do fundo do meu coração que o Ricardo aceite meu convite para quarta-feira, porque Paty foi um sucesso. A gente também tá querendo pra caramba. E no final das contas a live caiu, minha amiga. E a gente não terminou de falar. Era assunto para mais de metro, igual você, assim, eu e você. Né? Se eu não estiver controlando o esquema aqui, quando vê o negócio vai embora e a gente ainda fica tagarelando. Eu quero agradecer de coração a sua presença aqui mais uma vez. Eu desejo que o curso faça total diferença na vida das pessoas que vão fazê-lo. Desejo que muita gente faça, porque a gente sabe o quanto que as pessoas precisam desse conhecimento, ainda mais nesse momento. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui. Obrigado pela participação.